Olá, tudo bom com você? Eu sou Tati Oliveira, botânica, e você está no canal A Casa da Botânica. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E hoje o nosso vídeo é sobre uma orquídea que é muito difícil das pessoas falarem. Eu procurei muito aqui no YouTube, procurei em outras redes e realmente é difícil de falarem. A maioria das orquídeas que falam é a Phalaenopsis, Dendróbio, Denfalce, Bídio, Vanda, enfim, as mais tradicionais. Agora, essa aqui eu fiz a polinização dela, fiz um experimento para colocar ela para germinar em alguns pontos que eu achei que pudesse ter o fungo micorriza. Esse fungo ele tem um carboidrato que é necessário para a germinação das orquídeas. Por isso que é tão difícil. Mesmo assim, de muitas sementes, muitas, porque as sementes das orquídeas, para quem conhece sabe, é que nem um pozinho. Muitas sementes não germinaram, mas algumas germinaram. E ela é a coisa mais linda. Eu colhi algumas ontem. Olha, essa daqui já tá até dando florzinha. A florzinha dela é assim, ó, branca e o meio é amarelinho. Chama Maximiliana lutensis. Essa é a Maximiliana lutensis. Tem outras Maximilianas, tá? Tem de outras cores também. E ela cresce, ela não fica só assim pequenininha, tá? Não é mini, não é micro, nada. Ela cresce mais um pouco. E olha que gracinha. Então, eu consegui germinar essas sementes. E agora que eu sei que nessa árvore, em determinados pontos, inclusive nesses tronquinhos daqui, tem o fungo micorriza, eu vou colocar outras cápsulas de outras orquídeas para ver se elas germinam também. Olha, tem mais delas aqui, olha isso. Tudo daqui é da mesma espécie, né? Porque foi da mesma cápsula que eu tirei. Então, nós temos muitas aqui. Olha isso. Olha que delícia. E elas são epífitas, elas gostam da mesma iluminação da Dendróbio, do Oncidium, que é assim um sol filtrado. E todas as orquídeas gostam de friozinho à noite, tá bom? Como elas são muito bebezinhas, eu vou colocar elas numa caminha especial, porque tá muito calor, tá muito abafado e eu quero que elas se desenvolvam bem. Depois que elas crescerem mais, eu vou passar elas para o substrato inerte, que nem ficam as outras. Se você é novo aqui no canal e não sabe o que é o substrato inerte, deixa aqui nos comentários e dá uma olhadinha nos vídeos mais antigos. Você vai ver que para as orquídeas epífitas a gente usa o substrato inerte, que é pedra brita, pedrinha de rio, argila expandida, com o nosso vaso de semi-hidroponia. Não podemos esquecer disso. Já já tem vaso de semi-hidroponia lindo de parede para você. Tô preparando isso para vocês. Agora, deixa eu pegar uma mudinha que caiu aqui no chão. Ai. Tá cheio de mudinha. Ah, e essa daqui tá com um botãozinho, ó. Eu não queria ter pego, ó, mas ela, quando eu peguei uma do lado, ela acabou destacando e caindo também. Mas tem outras lá, com florzinha. Gostaram das florzinhas dela? É uma gracinha, não é? E agora vamos lá que eu vou te mostrar como é que eu vou fazer esse bercinho. E quando você tiver cakes nas suas orquídeas, para quem não sabe, os cakes, para quem é novo aqui, não só no canal, mas também no cultivo das orquídeas, os cakes são os bebezinhos das orquídeas. Eu acabei de tirar um monte, deixa eu ver aqui se tem para eu te mostrar. O que são cakes? Os cakes, eles são aqueles bebezinhos que nascem assim, ó. Eles nascem... Deixa eu virar aqui uma luz melhor, peraí.
Os cakes são esses bebezinhos que nascem, ó, tá vendo? Toda orquídea que forma que nem uma caninha assim, ele pode nascer do meio dessa caninha, dos entrenós, tá vendo? E quando são orquídeas, como a Phalaenopsis, Denfal, que tem a haste floral, esses cakes eles podem nascer da haste floral. Por isso que eu falo para você, sempre que a sua orquídea tiver com haste floral, acabaram todas as flores, já murcharam todas, mas a haste continua verdinha, deixa ela lá, não tira. Porque das duas, uma, ou existe a possibilidade de ela te dar flores novamente, ou existe a possibilidade de ela te dar cakes. Vai depender da quantidade de nutrientes que aquela orquídea tem, se ela ainda está na época de floração dela, e também a iluminação, tá? Se você der uma baixa iluminação para a orquídea, ela vai te fazer cakes, uma baixa iluminação, com uma boa, regando mais vezes, deixando ela sempre bem hidratada, ela tem condições de te dar mais cakes. Os cakes nada mais são do que mudas exatamente iguais a ela. Então, é uma muda como se fosse um clone, uma continuação da planta. Quando a gente faz a polinização, a gente pode misturar cores e, às vezes, dependendo da espécie, misturar também algumas espécies. Agora, esses cakes daqui, ó, todos eles também estão aqui para crescerem, se fortalecerem, para depois eu poder tirar eles daqui. Esses, como eu acabei de tirar, esses daqui, como eu acabei de tirar da árvore ontem, eu vou primeiramente colocar eles num bercinho, para eles ficarem mais hidratados, ficarem bem. Se essas florzinhas abrirem, eu vou trazer para vocês, vocês fiquem de olho sempre. Todas as plantas que eu mexo aqui, replanto, faço polinização, todas as plantas, eu vou fazendo atualizações, tá? Só que aí você tem que acompanhar ou no shorts ou na rede vizinha também, porque não dá às vezes para fazer um vídeo inteiro. Ó, tem mais mudinha aqui. Eu saí coletando as mudinhas ontem. O que acontece? Esse é um vaso velhinho de semi-hidroponia. Semi-hidroponia, para quem não sabe o que é, você deixa um espaço aqui, ó, não tem furo aqui embaixo dessa garrafa. Você deixa um espaço e começa a fazer furinhos mais para cima. Para quê? Para que fique mesmo um pouquinho de água aqui empoçada. E aí o restante você fura e aí você coloca o substrato inerte, que é a argila expandida, pedra brita, pedrinha de rio, enfim, como estão as outras orquídeas que vocês já sabem. O que eu vou fazer? Eu preciso que ele fique mais baixinho, porque elas são baixas. Então, eu vou cortar ele aqui, assim, ó. Eu vou cortar para deixar ele mais baixinho. Pronto, já cortei ele. E agora eu vou colocar essa misturinha. Apesar de ser uma orquídea epífita, eu tô querendo hidratar ela. Então, aqui eu tenho uma mistura de cinza, de madeira, né, de fogão a lenha, carvão de churrasqueira, que é para não deixar dar fungo. A cinza ela é rica em minerais e fósforo, que vai fortalecer as raízes, vai fortalecer essa planta, ainda mais que ela é pequenininha ainda. E tem serragem grossa. Se você não tiver serragem grossa, você pode utilizar também a musgo esfagmo. Ou a fibra de coco, ela não segura tanta água como o musgo esfagmo, mas se você só tiver fibra de coco, dá para você usar também. A intenção é o quê? Não ficar encharcado, ó, tá molhado, não ficar encharcado, mas segurar um pouco mais a umidade, tá certo? Então, agora eu vou colocar aqui e vou fazer um bercinho para elas. Ó, você tá vendo que ele é furado, né? Ó, você tá vendo que ele é furado. Então, realmente, é só na parte de baixo. É só um pouco que você vai colocar e vai colocar elas por cima.
e não deixar ficar desidratado. Ah, Tati, posso colocar casca de arroz carbonizado? Não, não pode, porque a casca de arroz carbonizado não segura tanta umidade. O que você pode colocar também, que pode ajudar, é a vermiculita. A vermiculita também você pode colocar, que ela vai soltando a umidade. Ó, só mais um pouco e já tá bom, ó. Pra justamente não cair pelos furinhos, porque não tem necessidade, tanto que eu cortei, né? Porque não tem necessidade de tanto assim. Agora vamos, ó, as raízes estão bem compridas, porque elas estavam agarradas na árvore, então a gente vai, essa daqui tá até com florzinha, ó, então a gente vai encostar elas e colocar as raízes assim, ó, em contato. Só de estar em contato com o substrato, essa mistura que a gente fez também se chama substrato, tá? Não tem terra, não tem humus de minhoca, não tem terra vegetal, não tem nada disso. Aqui é só serragem grossa, cinza e carvão, mais nada. Então, você vai colocando só a raiz de estar em contato com o substrato, ela já vai absorver a umidade, porque afinal de contas ela é epífita. Na natureza, como é que ela faz? Exatamente isso. Ela fica assim encostadinha na árvore. Se você quiser saber mais de onde eu peguei ela, como que fica o tronquinho aonde tem o fungo micorriza, dá uma olhada no vídeo. Ó, eu vou encostar todas aqui para elas irem absorvendo a umidade aos poucos. E assim ficou o bercinho dessas pequenas orquídeas que eu consegui germinar aqui em casa, e você pode conseguir germinar as suas orquídeas aí. Agora me conta aqui nos comentários, você já sabe polinizar? Se você quiser que eu faça novamente um vídeo sobre polinização de orquídeas, é só você colocar "eu quero" aqui nos comentários, que eu já vou saber que vocês querem aprender a polinizar orquídeas. E agora, essas outras duas que eu achei maiorzinhas, ó, eu já vou colocar no vasinho delas mesmo, ó. Eu achei aqui essas duas, elas já estão grandinhas para ir pro vasinho de semi-hidroponia, que é esse vasinho aqui, igualzinho a esse daqui, ó, de garrafa PET, tá vendo, ó? Todo furadinho. E ó, aqui ela já tá me dando novos brotinhos, ó. Tá vendo? É só garrafa PET. Aqui tem um copo de iogurte transparente. Essa daqui é a garrafa de água. Esse daqui é a garrafa de refrigerante. Mas o importante é ser transparente, porque as orquídeas são uma das únicas, uma das poucas plantas. Tem outras que também fazem fotossíntese pelas raízes, mas as orquídeas fazem. Então elas precisam que tenha iluminação nas raízes dela. Por isso que aqueles vasinhos tradicionais, que são, aqui tem mais, aqueles vasinhos tradicionais que a gente compra de, olha como tá essas daqui, que a gente compra de barro, eles eram muito usados porque acreditava-se que as raízes da orquídea saíam por esses furinhos e aí ela já recebia iluminação. Mas isso daqui, ó, aqui é o coração da orquídea, que a gente chama, ó. É da onde saem as folhas e as raízes. E justamente essa parte, dentro daquele vaso de barro, ele vai ficar o quê? Escuro. Ela não vai receber iluminação, ela não vai receber claridade. Mais dificuldade ela vai ter para fazer fotossíntese, que é importantíssimo, porque a fotossíntese em todas as plantas, elas trazem carboidrato para as plantas, elas trazem energia para a planta. Elas precisam disso.
e também de florescer, né? Porque elas precisam da claridade para florescer. Essas daqui são Phalaenopsis, e as Phalaenopsis vocês estão vendo onde ela tá, né? Aqui, agora, hoje o tempo está um pouco nublado, mas elas precisam de pelo menos 20, 30% de claridade para florescer. Então, não é que a Phalaenopsis precisa só de sombra, não pode de jeito nenhum ter sol nelas e tal. Aqui, às vezes, até pega uma restinha de sol, mas é difícil, mas às vezes pega uma restinha de sol. Mas claridade precisa ter, tá bom? Nelas. Agora, as outras, Dendróbio, Denfal, Oncidium, Cymbidium, essas outras, elas, tanto que eu coloquei do lado de cá, eu coloquei aqui, porque, e tem lá embaixo também na goiabeira, estão as Oncidiums, na goiabeira tá essas maximilianas ali, ó, onde é que elas estão? Lá embaixo, ó, tá vendo? Tá a Cattleya de um lado, ó, aqui vocês estão vendo a Cattleya? Tá a Cattleya de um lado e tem tudo orquídeas do outro lado. Dá uma olhadinha que vocês vão ver a Oncidium como está linda, com 3 hastes florais super cheias. É só você dar uma olhada no vídeo anterior.